30ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor do livro 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a 30ª razão. O sábado do Decálogo tem uma parte moral e eterna e uma outra cerimonial. E ele comenta: a parte moral, um dia de descanso em 7. Então, essa parte seria uma parte eterna, não mudaria. A segunda parte, a parte cerimonial, um dia fixo de descanso, um pacto cerimonial, isto é, um dia de descanso mutável, portanto, que podia mudar ou passar. E ele destaca aqui, Jesus mostrou isso em Mateus 12, 5. Em Mateus 12, 5, Jesus está falando para um grupo que falava contra as ações dele no sábado e dizia assim: vocês não leram que os sacerdotes, ao trabalharem no sábado lá dentro do templo, eles não recebem punição? E depois também ele apresenta São João, capítulo 7, de 21 a 23. Lá o contexto é muito parecido, só que Jesus faz o seguinte, ele aborda aqueles fariseus da seguinte forma: você não sabe que a criança precisa ser circuncidado aos 8 dias de semana, aos 8 dias, né, de nascido? Foi assim que Moisés ordenou. Então, se uma criança nasce e aos 8 dias cai exatamente no sábado, a criança precisa ser circuncidada, e ela é circuncidada sem que haja nenhum perigo, nenhuma punição em relação a isso. E então ele disse: esse lado cerimonial do pacto, ele era apenas ao Israel local. Muito bem apresentado aqui. O detalhe é que a gente precisa compreender bastante aquilo que é essencial no sábado e aquilo que não é essencial. O mandamento se refere a algo que não é essencial, ou seja, se refere ao trabalho diário, o lucro, o ganha-pão, a definição daquilo que foi do suor do teu rosto comerás o pão. Então, no sábado, você não deve trazer ações que você se beneficia para o seu sustento do dia a dia. É exatamente assim que Isaías capítulo 58, 13 e 14 apresenta. Ele diz: no sábado você tem que cessar o seu trabalho, porque o teu pai Jacó, o Deus do teu pai Jacó, vai te sustentar, se você assim o fizer. E agora, um detalhe: algumas pessoas trabalham no sábado e vão continuar trabalhando no sábado direto. Sejam aqueles que ministram, na época eram os sacerdotes, hoje são os pastores. Os pastores trabalham no sábado, eles batizam, eles fazem cerimônias, é o trabalho deles. Mas é claro que o trabalho deles implica exatamente as ações no sábado. Funciona basicamente assim. Outro dia um colega meu chegou para mim e disse: Jorge, se todo mundo fosse sabatista, ou se todo mundo fosse guardador do sábado, como as coisas funcionariam? Eu pedi para ele dar uma olhada em Israel. Como as coisas funcionam em Israel? Tudo funciona normalmente, porque os serviços essenciais devem ser executados. E Deus não proíbe que esses serviços essenciais sejam parados de fazer. Pelo contrário, ele veio lá em Israel, na época, e deu o sentido ao sábado. Você não vê que os serviços essenciais, ele fala aqui em São Mateus 12, 5, eles devem continuar? Ele diz: os serviços que são de ordem religiosas e que devem ser executadas, lá em São João 7, 21, 23, ele diz, devem acontecer. Então veja, no novo céu e na nova terra, adoraremos ao Senhor no sábado, mas as atividades essenciais vão acontecer durante todo o sábado. Então, veja, os sabatistas, como são chamados, ou aqueles que observam o sábado, ou que santificam o sábado, eu gosto de dizer santificar o sábado, porque esse é o mandamento, diz, santifica o sábado, eles, de fato, muito especial, eles desenvolvem as suas ações necessárias no sábado. E aí aqui ele apresenta tanto Gênesis capítulo 2 e 3, quanto Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. E
Depois ele dá a justificativa de que a parte moral ela deve ser exercida porque, bem colocado por ele aqui, esse ponto, ele diz, o descanso de um dia em 7 é muito importante para o corpo, para a mente. A pessoa não vai, né, facilmente, né, sofrer prejuízos do corpo, porque ele tem um descanso. Aí ele resume dizendo, guarda o domingo, porque é o dia do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus completa a sua obra redentora, nele descansou, quando ressuscitou dos mortos e assentou à destra de Deus. Bem, Jesus, ele participou da obra redentora aqui no planeta Terra. Eu digo participou porque essa era apenas uma parte. A obra redentora de Deus, ele se deu tanto antes da introdução do pecado, assim é descrito lá em Apocalipse capítulo 13, o verso 8, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes que houvesse criação aqui. O plano da redenção foi concebido. Paulo diz isso lá em Romanos 16, 25, que esse plano ficou escondido, ele ficou ali, né? Não foi revelado por milhares de décadas, né? Até depois, então, ele ser revelado. Essa parte do plano de redenção, né, que o Senhor esteve aqui, e ele não descansa quando ele ressuscita. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é um descanso ali temporário da sexta-feira até a madrugada de domingo, porque o Senhor ressuscitou no domingo pela manhã. E veja, logo no domingo pela manhã ele já estava em atividade. Tanto é que ele diz assim, olha, para Maria Madalena, não me toques, ainda não subi ao Pai. Isso no domingo de manhã, muito cedo. E logo no domingo, à noitinha ou à tardinha, ele já se encontra com 2 de seus discípulos ali no caminho de Emaús, e ele diz, ele está junto com eles, ele já participa da oração com eles, ele já participa de uma conversa. Então tudo isso aí indica que durante ou nesse período entre o momento da manhã de domingo à tarde de domingo, aquele primeiro domingo ali da ressurreição de Jesus, ele foi sim ao céu, ele se apresentou sim ao céu. Então ele estava em atividade, ele não estava em descanso. Nesse caso, carece-se de aqui mais argumentos para apresentar qualquer um desses textos como óbvio que carecendo aqui algo mais para que o sábado não seja santificado, né? Ou seja, o domingo santificado em vez do sábado por mim, pela minha pessoa. Assim, eu prefiro santificar o sábado como uma ordenança divina, né? De a cada 7 dias, um de descanso, como o Senhor assim o fez no Jardim do Éden, Gênesis 2, 2 e 3, e tirar esse dia como o sábado, aquele que é apresentado hoje, o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Você percebe que a Bíblia não dá margem para um outro dia. Ela nomeia o sábado, e o sábado é um dia da semana que é imutável. Nenhum calendário tem o 7º dia com outro nome, e sim com o sábado. Muito igual à palavra aleluia. A palavra aleluia não existe nenhuma outra tradução em nenhum lugar do mundo, porque o Senhor definiu que aleluia fosse louvado seja Deus, desde o momento da divisão das línguas, lá na Torre de Babel. E é exatamente desde esse período, desde Gênesis, que o sábado sempre será o 7º dia da semana. E então, né, tendo aqui esse entendimento, eu prefiro santificar o sábado. O que é a palavra santificar no texto aqui de Êxodo capítulo 20, de 8 a 11? É separar para algo santo. Eu santifico o sábado quando eu separo ele para algo santo, atividades santas. Fazer apenas o que é essencial nesse dia, o máximo a adoração nesse dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude, né, com o seu Santo Espírito a santificar o sábado a cada dia da semana.